Graça e paz, amada igreja, nós queremos agradecer a Deus por mais esta quarta-feira doutrinária que Ele tem nos concedido para juntos estudarmos aqui, um pouco da palavra do nosso Deus, dando aqui, irmãos, prosseguimento, sequência a os nossos estudos, expositivos acerca do Evangelho de Mateus. Hoje nós iremos ver então Mateus capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 4 aqui, quando Jesus Cristo então ele escolhe os seus 12 discípulos. E a palavra nos diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Ok, irmãos, que Deus então nos abençoe e nos dê muita sabedoria para o entendimento da sua palavra. Vamos ver então, irmãos, o que esta porção da palavra do nosso Deus, esses 4 versículos, tem reservado para nós, no dia de hoje, para a edificação da Igreja do Senhor. Eu já inicio aqui, irmãos, já apresentando uma curiosidade nos títulos dispostos nas Bíblias, nas várias versões bíblicas. Os títulos, justamente aqui, esta frase que fica acima, do princípio do bloco. Como nós sabemos, esses títulos, eles não são aqui inspirados pelo Espírito Santo, não fazem parte aqui do texto ali, original, mas é uma forma para ajudar, justamente na disposição desses blocos, dividindo ali cada um dos capítulos. E aí eu chamo a atenção para uma curiosidade, que a grande maioria das versões vão apresentar, então, esses 2 títulos aqui nesse bloco. Na revista atualizada, por exemplo, quando você abre lá o texto sagrado, acima ali do versículo 1, você vai encontrar a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. E nessa versão que eu tenho aqui em mãos, a nova versão transformadora, está escrito: Jesus, ele envia os 12 apóstolos. Não tem aqui a ideia dele escolher, tem a ideia dele já enviar. Então nós percebemos, irmãos, que o título ele sai ali da descrição, de uma lista apenas de um elenco ali montado pelo Senhor Jesus, para uma descrição de um afazer, sai da ideia de uma escolha de 12 homens para uma ideia de um envio desses 12 homens. Jesus, ele não apenas ele escolhe, não apenas ele separa, não apenas ele elenca, mas Jesus, ele principalmente ele envia. Essa ideia ela é interessante porque ela faz muito coro com o ide de Marcos capítulo 16, versículo 15, o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele ide do Senhor Jesus está no final ali da sua caminhada ministerial aqui na terra, justamente quando ele estava subindo aos céus. Então ele olha para os seus discípulos, isso pós morte no Calvário, pós ressurreição, basicamente é a última palavra dele para os seus discípulos. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas nós vamos perceber que este ide, de acordo com esses títulos, que em vez de colocar ele escolhe, mas sim ele envia, esse ide já estaria presente desde o princípio, desde o chamado dos 12 apóstolos, que eles já estavam ali sendo enviados, para ir e pregar este evangelho. Não à toa, irmãos, que de imediato a isso, aí sim, no texto inspirado, de imediato ali ao chamado, já ocorre instantaneamente aqui no versículo de número 1, Então, Jesus, ele reuniu os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença.
de imediato, de forma instantânea ali, a escolha que ele fez, ao chamado que ele fez, diz o texto bíblico que ele já deu autoridade para expulsar espíritos imundos, né, impuros, e curar todo tipo de enfermidade e doença. Então, para que, não é, irmãos, esse poder imediato que Jesus estava já lhes dando, se não fosse também para um envio imediato? Então, Jesus, ele não os separa apenas, mas separando-os, já os envia, porque a missão, ela é imediata ao chamado. Então, assim que alguém é chamado pelo Senhor Jesus Cristo, né, para a sua maravilhosa luz, né, para esta caminhada maravilhosa e para nós verdadeira, então de imediato esta pessoa já é enviada. Então, de fato, irmãos, aqui não é um texto que retrata apenas um chamado, apenas uma escolha. É um texto que retrata também de imediato um envio. E isso, irmãos, era lógico e necessário. Perceba que o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele já apresenta, né, esta autoridade aqui cedida pelo Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos como algo essencial de forma imediata. Ele descreve ali, né, ele diz à igreja em Coríntios, né, ele fala o seguinte: quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo. Paulo estava dizendo ali em 2 Coríntios 12, 12, quando eu estive aí no meio de vocês, eu provei para vocês que eu era apóstolo, eu dei provas que eu era apóstolo. E como foi que ele fez isso? Ele declara: pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Então, o apostolado só seria comprovado por meio dos sinais, maravilhas e milagres. Então, justamente o que Jesus fez, ele chamou, não é? Ele reuniu, ele escolheu 12 homens e imediatamente os enviou com autoridade ali para expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de enfermidade. As versões geralmente apresentam o versículo 1 como, por exemplo, algumas versões começam dizendo, tendo chamado os seus 12 discípulos. Ou, como na versão que eu tenho aqui em mãos, Jesus reuniu os seus 12 discípulos. Quando na realidade, irmãos, aqui, o Mateus, né, ele usa a expressão grega kai proskalesamenos. Então, quando ele usa esta expressão grega, que a melhor tradução seria, e tendo convocado os 12 discípulos. Não uma ideia de apenas chamado, não uma ideia de apenas reunir, né, de escolha, mas na realidade, no original, aqui Mateus ele usa a palavra convocar. E Jesus tendo convocado os 12 discípulos. Então, irmãos, podemos aqui já concluir duas coisas. A primeira delas é que esse texto, já no versículo 1, traz uma ideia de envio imediato. Não era Jesus Cristo apenas escolhendo, não era Jesus Cristo apenas reunindo, formando ali um grupo, né, um montante de pessoas para criar um número, digamos assim, não é? Não, não traz apenas essa ideia, mas traz uma ideia assim de um envio imediato. Imediatamente ele já lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar toda sorte de enfermidade. Então ele estava já enviando imediatamente. Em segundo lugar, outra coisa que nós podemos concluir aqui é que tem um sentido de determinação, né? Um sentido de fato de determinação. Eles foram não só chamados, não só elencados, mas eles foram convocados pelo Senhor Jesus. Convocados, não foram apenas reunidos, como dizem algumas versões, não foram apenas ali escolhidos, como diz outras versões, mas eles foram convocados. E quem é convocado não tem escolha, né? Nós sabemos bem disto, né? Ele pode até decidir-se por não ir, um convocado, mas certamente ele vai sofrer a penalidade, né, da ausência àquela convocação. Imagine que agora nós estamos aí em período eleitoral, né, e algumas pessoas são convocadas
para serem mesários, né? Para trabalharem nas eleições. Quando é convocado, irmãos, é obrigatório, tem que ir. Não há escolha. Se ausentar, certamente vai sofrer as penalidades. Digamos que você receba um oficial de justiça na sua casa e ele vai lhe entregar uma intimação. Essa intimação é uma convocação que você tem que comparecer determinado dia em tal tribunal, em tal fórum, e você tem que ir. Você não pode, se você não atender esta convocação, logo você vai sofrer a penalidade. Então, convocados não têm escolhas. Então, esse primeiro versículo traz uma ideia de um envio imediato. Quem já é chamado, já é enviado. E tem um sentido também de determinação, né? Porque convocados não têm escolhas. E como sabemos então, irmãos, ele convoca 12, né? Ele escolhe, ele chama, ele reúne, mas sempre com essa ideia de convocação. Ele convoque a 12 homens. E aqui então algumas curiosidades sobre esse elenco ali separado pelo Senhor Jesus, escolhido por ele, convocado por ele. A primeira curiosidade é que estes foram achados, foram convocados em meio a uma grande multidão. Se você bem perceber, desde Mateus capítulo 4, no finalzinho, Jesus já está ali, né, obrando, né, alguns sinais, prodígios, milagres. Multidões já estão se aglomerando ao redor dele. Inclusive, Mateus 5 tem o sermão ali do monte, o maior sermão de Jesus. Quando ele falou também para uma multidão, ele se assenta do Sermão do Monte, e ele fala às multidões. Então, justamente, irmãos, quando ele está ali diante de uma grande multidão que já o está seguindo há vários dias, destes ele escolhe, então, os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos. Então, estes foram achados em meio a uma grande multidão. Não eram 12 homens que estavam já andando com Cristo. Não eram apenas os 12 homens que ele tinha à sua disposição. Não, Jesus Cristo tinha um leque, uma multidão enorme diante dele, e ele ali escolhe, então, esses 12. Perceba que, de fato, é uma escolha, é um chamado, é uma convocação específica. Ele chama de forma específica a esses 12. Em segundo lugar, uma outra curiosidade aqui à luz desse texto é que os 12 discípulos sempre são listados numa ordem semelhante. Então, isso é muito interessante, irmãos, e nos ensina muitas coisas. Nós temos, né, esse elenco, esses 12 discípulos citados, tanto aqui em Mateus capítulo 10, o versículo 2, até o versículo de número 4, como também lá em Marcos capítulo 3, versículo 16 até o versículo 19, também em Lucas capítulo 6, versículo 13 até o versículo 16, e Atos capítulo 1, versículo 13. Então, nesses 4 textos dos 3 evangelistas e também de Lucas, né, que também é um evangelista, e ele escreveu ali o livro de Atos, nessas 4 listas apresentadas, a ordem dos 12 sempre são listados de forma semelhante. Então, só para nós entendermos um pouco mais, o apóstolo Pedro sempre é citado em primeiro lugar nessas 4 listas. Ele sempre é o primeiro nome ali, não é? A já encabeçar essa lista. A lista, ela contém 3 subgrupos de 4 nomes. Então, são 12 apóstolos, são 12 discípulos. Nas 4 listas, podemos perceber que eles são agrupados em 3 grupos de 4, né? Então, o primeiro grupo, por exemplo, Simão, né? No caso, Pedro, André, Tiago e João, primeiro subgrupo de 4. Aí depois vem o segundo subgrupo, né? Que é, no caso, Tiago, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí o segundo subgrupo de 4. E aí vem o último subgrupo ali formado também pelos demais apóstolos, né? No caso aqui seria o Tiago, o Tadeu, o Simão e o Judas Iscariotes. Então a lista contém 3 subgrupos de 4 nomes. Os 3 subgrupos sempre são listados na mesma ordem. Da mesma forma, se você for nas 4 listas, você vai encontrar, então, nessa mesma ordem que é apresentado aqui em Mateus. A mesma ordem em Marcos, a mesma ordem em Lucas e a mesma ordem lá em Atos também. E embora haja uma variação na ordem dentro dos subgrupos, o primeiro nome é sempre o mesmo.
Então, o primeiro nome do primeiro subgrupo sempre vai ser Simão. O segundo nome ali, né, o primeiro nome do segundo subgrupo sempre vai ser ali o Filipe. A variação dentro do subgrupo ali pode mudar, pode ter uma variada nos outros nomes, mas o primeiro nome de cada subgrupo sempre vai ali ser o mesmo, né? Uma coisa interessante é que Judas, porém, o Iscariotes, né, ele sempre será o último nome a ser citado. Então, nas 4 listas, exceto na de Atos, que não cita Judas, né? Ali ele já estava morto, mas tanto em Mateus, Marcos e Lucas, nessas 3 listas, Judas ele sempre é citado por último. E interessante, né, que Pedro ele é sempre o primeiro do grupo, Judas ele é sempre o último, e aí nós teremos uma lição maravilhosa para nós também mais à frente. O primeiro subgrupo de 4 é o mais familiar a nós, né, que é formado justamente por Pedro, André, que é o irmão de Pedro, Tiago e João, que é, no caso, o grupo que é mais familiar a nós. Nesse primeiro subgrupo, ele é representado justamente pelo círculo mais interno de discípulos, né? Frequentemente são aqueles discípulos mais vistos perto de Jesus. No caso, Pedro, Tiago e João sempre estavam ali mais próximos de Jesus. Então, irmãos, isto significa 3 coisas, né? Então, esta curiosidade, né, de que os 12 discípulos sempre são listados numa ordem semelhante e da forma como eu expliquei para vocês, isso significa 3 coisas. A primeira delas é que toda a diversidade que havia ali entre os discípulos, né? Havia uma diversidade ali nos discípulos de Jesus. Então eram homens muito diferentes entre si, né? Então Jesus ali escolheu homens ao que muita gente poderia julgar, não é? Ali ele escolheu assim, não é? De forma geral, né? Ele não foi por atribuições, ele não foi ali por poderes, né? Ele, de forma geral, ele escolheu. Então, há uma diversidade no meio dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. A segunda coisa que significa é que não havia ali olhos para poderes e limitações mundanos. Então, por exemplo, o subgrupo de maior destaque, que como nós vimos era o primeiro, era formado por pescadores. Pedro, André, o seu irmão, Tiago e João eram pescadores e é o grupo que recebe maior destaque. Perceba que nos outros subgrupos nós temos, por exemplo, Mateus, que era um coletor de imposto, certamente um homem que falava melhor, um homem que era letrado, um homem que era entendido de muitas coisas, mas perceba que não havia olhos para poderes e limitações mundanos. O maior subgrupo de todos, ali os mais conhecidos, eram pescadores. E a terceira coisa que significa, irmãos, é que os próprios evangelistas, eles reconheceram a multiforme maneira como cada apóstolo foi incluso no chamado específico. Então, Mateus, ele tem um evangelho que leva o seu nome. Mas quando ele vai listar aqui os 12 apóstolos de Jesus, e ele sendo um deles, ele não coloca o nome dele em primeiro lugar, né? Ele coloca o nome dele no lugar que lhe é devido. Então, os próprios evangelistas reconheceram a multiforme maneira como cada apóstolo foi incluso no chamado específico. Inclusive, a maneira como Mateus, Lucas, Marcos, João, ele vai descrever a ação, né, de cada evangelista, né? Então eles respeitam ali, não é, a evidência que cada um deles veio a receber, o destaque que alguns deles foram recebendo. Ok, irmãos? E a terceira curiosidade, né, que eu tenho a apresentar à luz desse texto, a primeira delas é que os 12 foram achados em meio a uma multidão. A segunda, os 12 sempre são listados numa ordem semelhante. E a terceira, a maneira como eles ficaram marcados. Então, a maneira como esses 12 homens ficaram marcados. Eu me refiro, irmãos, aqui ao fato, né, de Judas sempre ser listado ao fim, né, e sempre com aquele depois que traiu Jesus. Tanto aqui em Mateus, quanto em Marcos, quanto Lucas, quando eles finalizam a lista, sempre colocam em último lugar Judas Iscariotes, no caso aqui Mateus, no versículo 4, colocou o que depois traiu a Jesus. E antes que alguém diga que isso se trata de um rótulo, né, que foi dado ao Judas, né,
A ideia de que as pessoas que erram sempre serão rotuladas assim, sempre serão lembradas pelos seus erros, né? Então, negativo, isso não é verdade, irmãos. Por quê? Perceba que Pedro também traiu a Jesus, não é verdade? Pedro também traiu a Jesus, mas ele se arrependeu. E não apenas isso, Pedro não apenas se arrependeu, mas ele retomou a sua função. Ele voltou ali à prática do apostolado e ele voltou, inclusive, ali a pregar a palavra do Senhor. É o primeiro pregador ali em Atos, quando ele prega, então, que 3.000 homens são convertidos, são batizados, né? Enquanto Judas, irmãos, ele traiu a Jesus também, mas ele nunca se arrependeu. Sabemos qual foi o fim de Judas. Então, um é citado com destaque e sem referências à sua falha passada. Pedro, ele é sempre o primeiro da lista. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. E aqui não diz aquele que traiu Jesus. Ele não ficou rotulado assim. Por quê? Porque ele se arrependeu, mas não apenas isso. Ele não apenas se arrependeu, mas ele voltou à sua função. Há pessoas que se arrependem, mas não voltam à sua função. Vão ficar rotuladas pelo seu erro do passado. Então, Pedro, ele é citado com destaque, em primeiro lugar, e sem referências à sua falha passada. Já o outro, no caso Judas, ele ficou marcado eternamente assim, como aquele que traiu Jesus, porque ele ficou prostrado no seu erro. Ele não se arrependeu e ele buscou a sua própria morte. Então, irmãos, é a terceira curiosidade, a maneira como eles ficaram marcados. Então, bem, irmãos, para nós finalizarmos aqui, algumas lições, algumas aplicações a nós. A primeira delas é que ainda somos convocados, irmãos. Nós ainda somos convocados. Eu quero usar esta palavra. Somos, claro, chamados, somos reunidos, fomos escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas essas palavras no nosso português, daquela ideia, eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui reunido, eu estou aqui, paradinho só, esperando o mestre chegar, né, voltar, estou aqui de boa, tranquilo, não. Nós ainda somos convocados. Convocados para quê? Para um envio, né? Não para sermos apóstolos, porque não existe mais apostolado nos dias atuais. Algumas pessoas podem se autodenominar apóstolos, mas não são apóstolos de verdade, né? Porque apóstolos só foram os 12. Um dia nós conversaremos um pouco acerca disso, né? Então nós não somos chamados para sermos apóstolos, mas sim para sermos discípulos, para sermos enviados, em especial para o ide do Senhor Jesus, que inclusive lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus ele abre uma extensão, né, deste ide aos seus discípulos, e nós entendemos que a igreja primitiva abraçou este ide, não é? Lá em Atos capítulo 8, eles são cobrados acerca disto, quando se inicia a perseguição e a igreja se espalha pregando o evangelho. Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Isso para os 12 apóstolos, para aqueles 12 discípulos, também para aqueles outros homens que estavam ali, eram 120 ali quando o Espírito Santo desceu, e nós entendemos para a igreja primitiva também. Ainda somos convocados. A segunda lição, a segunda aplicação é que não importam as limitações, né? Homens simples e humildes podem sim serem elencados, serem chamados, convocados pelo Espírito Santo. Então, esta convocação não é apenas para quem sabe, não é apenas para quem pode, não é apenas para quem estuda, não é apenas para os pastores missionários. Não. Não. Inclusive, ali o texto de, eu acho que é 1 Coríntios, deixa aqui eu ver direitinho. 1 Coríntios, irmãos, eu pensei que eu tinha anotado errado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28, diz: lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados, quando foram convocados.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, simples, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Então, logo, não importam as limitações. Não importa se você é letrado, não importa se você é analfabeto, não importa se você é pobre, não importa se você é rico. Todos nós fomos convocados para esta missão. E a terceira e última lição, a aplicação que eu retiro desse texto, é que não importa o ato falho cometido. Você não precisa ficar marcado por um ato falho seu do passado, né? Você pode preencher esta lacuna, esta ferida, simplesmente se erguendo em meio aos outros e pregando a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que quando Pedro se arrependeu, ainda assim ele estava rotulado, não é? Ainda assim ele estava rotulado. Eu tenho certeza absoluta que quando Jesus ele vai ali na beira daquela praia e convoca a Pedro dizendo: apacenta as minhas ovelhas, o rótulo ainda estava sobre ele. Esse que traiu Jesus, eu tenho certeza, Pedro ele permaneceu rotulado. Mas quando Pedro, arrependido, ele se levanta em Atos e ele prega a palavra e 3.000 pessoas se convertem e são batizadas, ali Pedro ele não foi mais lembrado como aquele que traiu ao Senhor Jesus. Ao contrário disso, né, irmãos? Colocaram Pedro até num lugar que não lhe pertence. A Igreja Católica o tem como o primeiro Papa, como o homem mais importante, o apóstolo mais importante dentre todos. Não, ele se tornou sim uma liderança, mas ele não era mais importante do que os demais apóstolos. Então, você não precisa ficar marcado pelo seu ato falho. Agora você pode sim preencher essa ferida, esta lacuna, simplesmente, não é só se arrependendo, mas simplesmente se erguendo em meio a outros e pregando a palavra, exercendo o seu dom, exercendo o ministério que Deus confiou em suas mãos. Lembremos, irmãos, que por um momento Pedro pensou que seria o fim. Não é verdade? Pedro tanto pensou que seria o fim, ele já tinha visto o túmulo vazio, ele já tinha visto Jesus, mas ele pensou que seria o fim para ele, afinal ele havia errado, ele havia falhado, ele havia traído Jesus. O que Pedro fez? Ele voltou às redes, ele voltou à velha prática, mas Jesus foi no seu encalço, ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, essas são as 3 lições, aplicações que podemos aprender com esse texto. Ainda somos convocados, não importam as limitações, não importa o ato falho cometido. Que Deus então nos abençoe, que Deus te abençoe e que esta palavra traga edificação sobre a sua vida. Um dia Jesus ele reuniu, ele chamou, ele escolheu, ele convocou 12 apóstolos. Ainda hoje, ele chama, ele reúne, ele escolhe, ele convoca a discípulos para darem prosseguimento a esta missão, ao ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vamos nessa, irmãos. Eu estou nessa, eu conto com você também do meu lado. Se nós formos juntos, com certeza nós conseguiremos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome por esta palavra e pelas lições e aplicações que nós aprendemos por meio dela. Que o teu Espírito Santo faça a obra no coração da tua igreja, de cada um de nós. Possamos entender, Deus, que nós fomos enviados também para proclamar as boas novas de salvação. Faz assim, Deus, com a tua igreja, que ela cumpra o papel para o qual foi chamada. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.